Os gigantes são conhecidos por várias obras, e em One Piece eles também estão presentes. Gigantes são seres grandiosos a colossais de altura. Pelo porte também são conhecidos como um dos tipos de personagens mais fortes, uma força física imensurável, temida por muitos. Nesse vídeo vou explicar a raça dos gigantes em One Piece, biologia, história, tribos e força. Gigantes. Os gigantes são vistos como grandes humanoides, como seres de um porte muito alto. Eles são tão grandes que se destacam facilmente sobre as outras espécies. A marinha, os Yonkous, o próprio governo mundial consideram essa raça, e até temem o perigo de suas forças. Os gigantes de One Piece são divididos em várias tribos. Tem os gigantes normais, ancestrais, artificiais, alguns misteriosos e desconhecidos. Começando pela altura. Como dito, os gigantes são notórios por serem grandes, colossos. Tem uma diferença clara entre humanos de grande porte e gigantes. Humanos de grande porte são como os mais altos humanos. Os gigantes desde cedo já são seres altos. Então, enquanto Barba Branca, Bartolomeu Kuma e Big Mom são uma exceção, estão nos limites de alturas humanas, tendo 5, 7 ou até 9 metros de altura, a altura que um gigante possui é de no mínimo 12 metros. E esse é só o mínimo de um gigante. Gigantes baixos possuem 12 metros de altura. Gigantes médios já têm uma altura em torno de 20 metros. Gigantes médios já são bem fortes. Em exemplo, temos Hajirudin, um dos grandes guerreiros que veio da terra de Elbaf. Mas também existem gigantes ainda mais altos em One Piece. Um tipo misterioso de gigantes, os Yet Cole Brothers, são gigantes que possuem seus 40 metros de altura. Eles são muito grandes e foram empregados por Caesar para assassinato. Também tem os gigantes de uma tribo ancestral. São seres que beiram de 50 a 60 metros de altura, com uma força mais poderosa. San Juan Wolf consegue ser ainda mais alto que os gigantes Ors. Pelos poderes de sua Akuma no Mi, que oferece gigantificação, este membro do Barba Negra alcança incríveis 180 metros de altura. Ele é tão alto que consegue ficar de pé em certas partes do oceano. E pela altura, a água do mar só atinge metade do seu corpo, assim não ficando completamente fraco com as fraquezas de Akuma no Mi, por ser muito alto. Até o momento, San Juan Wolf é como o mais alto gigante por Akuma no Mi. Já os gigantes ancestrais são os mais altos por sua pura biologia, 60 metros. E os gigantes normais mais altos mostrados foram Dory e Brog, em torno de 22 metros. A expectativa de vida de um gigante é muito alta. Os 60 anos de um ser humano é para eles um sexto de suas idades. Ou seja, gigantes conseguem atingir de 280 a até 350 anos. Em torno de 80 anos, como Hajirudin, por exemplo, ainda é como uma completa juventude para os gigantes. Nessa idade, seus cabelos ainda possuem cor e nenhuma ruga é aparente. 160 anos e mais adiante aparenta ser o auge de um gigante, como Dory e Brog, que batalham com uma grande força bruta de forma totalmente livre. Mas, perto ou já nos 300 anos, um gigante fica bastante fraco, como o Barba de Cachoeira Joru, que aos 344 anos não aguentou a forte pancada desferida por Lin Lin, e acabou falecendo. Os gigantes mais notórios são os de Elbaf, uma ilha de gigantes guerreiros conhecidos por suas crenças. Morrer em batalha é uma honra, veneram o sol com jejum, festas, etc. Além da altura, gigantes são famosos e temidos por sua grande força. Então, como de Elbaf, que saem gigantes guerreiros treinados, Elbaf acaba sendo uma ilha muito conhecida pelo mundo, tornando o local uma nação de gigantes. Porém, como dito por Jaguar de Saulo, os gigantes de Elbaf são como bárbaros. Eles só lutam, querem vitória, glória. Também existem outros gigantes espalhados pelo mundo. E esses outros gigantes têm uma mentalidade bem diferente e são mais passivos, assim como o próprio Saulo. Gigantes em geral são até que amigáveis, se mostraram dar bem com os homens-peixes e até com os seres humanos. Mas se perturbados e até ameaçados, eles não pensam duas vezes para usar seus portes. Podem de fato virar uma ameaça. Na breve história dos piratas guerreiros gigantes, alguns foram capturados pela marinha. E caso viessem a morrer numa execução pública, um exército de gigantes se formaria para travar guerra contra toda a humanidade. E só essa possibilidade citada por Madre Carmel fez com que a execução pública fosse cancelada, já que seria como um caos de guerra pelo mundo. Matar um gigante é tão pesado para eles que quando Lin Lin matou Joru pela sua larica, todos os gigantes se revoltaram. Lin Lin, futuramente Big Mom, foi odiada por todos eles. Big Mom, como Yonkou já sendo muito forte, ainda considerava a força dos gigantes.
Dito por ela que, com o exército deles, ela conquistaria o mundo. Mas ao tentar apaziguar com os gigantes, sua filha Lola fugiu do casamento com Loki. Quando os gigantes perceberam que era a gêmea Chiffon, viram o golpe, fazendo com que eles odiassem ainda mais Big Mom. No fim, causando uma inimizade e revolta entre eles, ainda maior do que antes. Só um ponto interessante que, em vez da Big Mom, agora é o Shanks que está aliado com os gigantes. Eles respeitam e admiram bastante o Ruivo. Na história, os gigantes foram vistos como uma raça valiosa, principalmente por conta dos interesses do governo mundial. A força deles é tão poderosa que tentaram replicá-la com experimentos durante anos. Gigantificação. Vegapunk não conseguiu fazer gigantificação. Caesar Clown até que conseguiu, mas por meios pesados, com ações antiéticas e colocando a vida de crianças em risco, até drogando-as. Outra gigantificação mal sucedida foi os Numbers, gigantes artificiais fracassados. Eles foram os experimentos do governo, na tentativa artificial de recriar gigantes ancestrais. Mas não saiu perfeitamente como queriam. Esses gigantes artificiais têm suas mentes bem limitadas. Embora os Numbers aparentam sim ter uma força próxima aos próprios gigantes ancestrais. Em aparência, gigantes normais são praticamente como humanos grandes mesmo. Até o tom de pele, cores de cabelo, roupas, etc. Os Yeti-Cole Brothers são como um tipo de Yeti. Eles são grandes com uma pelugem branca em seus corpos. Usam calças azuis e chapéus um pouco congelados. Aparentam ser gigantes adaptados para ambientes muito frios. Os grandes gigantes antigos ancestrais são como a linhagem de Ors. Eles são como uma mistura de gigantes e Onis. São grandes de altura, mas têm chifres, um corpo bem desregular, cabelos longos, grandes presas e vestes de uma era primitiva. Embora Ors Jr. já sejam descendentes com vestes bem atualizadas. Numbers são semelhantes aos gigantes ancestrais também, já que são experimentos referentes a eles. Corpos grandes, chifres, etc. Gigantes também se mostraram capazes de se relacionar com outras espécies. Um gigante híbrido conhecido é Votans, uma mesclagem de gigante e homem-peixe. Adquire características das duas espécies, mas são levemente mais baixos que a altura de gigantes normais. Força dos gigantes. Como mostrado, os gigantes são bastante temidos em One Piece. Os seus poderes vêm de grande força física, resistência, durabilidade em combate e até a vantagem de tamanho. A resistência dos gigantes foi demonstrada suportando balas e explosões de canhões. Impactos que o derrubam geralmente causam danos muito superficiais, e eles simplesmente se levantam novamente. Não quer dizer que não sentem nada. Eles sentem, mas aguentam tudo. Oimo e Ikashi, em exemplo, resistiram às balas de canhões e explosões do Buster Call e Enies Lobby, e são tão resistentes que manteram a consciência sem ferimentos visíveis. Isto vindo de Buster Call, uma armada que deleta com as ilhas. E lembrando que Oimo e Kashi são apenas gigantes normais. Gigantes ancestrais como Ors Jr. resistiam a uma guerra, contra tiros, explosões e o poder de fogo da marinha. Além de suportar também um estouro a queima-roupa do Bartolomeu Kuma. Um ar comprimido que liberado varre com a ilha, como uma bomba. Em força bruta, seus feitos são maiores ainda. Já Guarda e Saulo conseguiu erguer um grande navio de guerra da marinha. Uma força bruta tremenda. O auge dos gigantes normais veio de Dory e Brog. O impacto de seus golpes criava uma onda de choque que ecoava por toda a ilha. Só pela colisão de força bruta. Eles também caçavam o Rei dos Mares facilmente. 2 dos que estão em Little Garden são crânios gigantescos comparados com montanhas, mostrando que eles matavam monstros também do tamanho de ilhas. Hakoku, uma força física desferida onde a onda oblitera com tudo à frente, abrindo passagens facilmente. Nos gigantes ancestrais, dizia-se que a força de Ors era tão poderosa que era capaz de mover continentes. Um gigante ancestral carregando um continente na força bruta, o que levou a ganância de Gekko Moria a adquirir seu cadáver, acreditando que a zumbificação desse ser o ajudaria a se tornar o rei dos piratas. A fraqueza dos gigantes, por assim dizer, está no seu grande corpo, que vira alvo fácil, e nos cenários de ter que limitar sua força, para não machucar humanos ou outras espécies aliadas. No mais, gigantes poderosos só se mostraram incapazes contra fortes humanos mesmo, como os almirantes da marinha e os imperadores dos mares, com suas também alta força física, haki e Akuma no Mi. Além da força, aparentemente gigantes têm capacidade para utilizar do poder do haki, visto que gigantes na marinha são vice-almirantes, e os vice-almirantes para cima sabem armamento e observação.
Então é mais um poder que pode se considerar desses colossos.